Olá, chegamos hoje no dia 19 desse nosso tempo de 40 dias intencionais. Amanhã, metade desse período, você já caminhou tanto. Eu tenho tido a graça de ouvir testemunhos. Essa semana, praticamente, dia sim, dia não, ouvi algum testemunho de como esse tempo tem sido importante, tem sido encorajador e como muitas pessoas têm agido, intencionalmente, têm visto frutos na sua vida. Então, minha oração é para que você continue, você que está caminhando intencionalmente, continue. Você que talvez ainda está nesse processo e está precisando ainda ser mais encorajado, persiste, continua aqui, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração e que a gente possa ir ao longo do restante desse período desenvolvendo, essa intencionalidade, esse alcance intencionais, esse lugar de oração, mas esse lugar também de ação. Então que o Senhor te abençoe e que a gente possa seguir juntos. Nós estamos na terceira semana falando sobre a palavra que liberta. E hoje, dia 19, então, o tema do nosso devocional é estendendo a mão para os amigos. Estendendo a mão para os amigos. Em 1 João, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Decora isso porque eu sempre que olhei para 1 João 3,16, eu sempre era levado a lembrar, eu sempre sou levado a lembrar do João 3,16. Então a gente tem João 3,16 e tem 1 João 3,16 tocando no mesmo objeto, assim, no sentido de matéria, tocando na mesma matéria. Ora, João 3,16 é um texto tão conhecido, talvez o mais conhecido de toda a Escritura, aí mundo afora, e que diz que Deus, amou o mundo de uma maneira tão grande. Deus amou a mim, Deus amou a você, Deus amou a criação, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, Deus se doou por nós, Deus entregou o seu Filho Jesus, Deus se fez carne e habitou entre nós, o Verbo, encarnado, Jesus Cristo, por graça, por amor, não pelo que fazemos, não pelo que somos, mas pelo seu amor, pela sua fidelidade a si, pela sua justiça, pela sua retidão. E aí em 1 João 3,16, agora nós temos um texto que começa quase que nos relembrando João 3,16, mas a conclusão dele, o final, é maravilhoso e nos faz então ver o outro lado dessa perspectiva de recebermos o amor do Senhor Jesus. Ele diz: nisto conhecemos o amor. Opa, o que é o amor? É só ser amado? Não, ele diz: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, glória a Deus, somos amados, Jesus deu sua vida por nós, Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, tenha vida eterna. Mas ele diz: e devemos. Então não é uma sugestão, não é podemos, não é queremos, não é talvez façamos, é devemos. A resposta ao amor de Deus por nós é um dever maravilhoso de amar. E aí não é um dever pesado, como o próprio salmista vai dizer: os teus mandamentos são leves, são agradáveis a mim. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Já falamos aqui sobre andar a milha extra, nós falamos aqui sobre nos doarmos, para os outros. E agora nós estamos falando estendendo a mão para os amigos. E essa reflexão a partir de 1 João 3,16. 1 João 3,16, então ele vai dizer: nós somos amados e com o amor que fomos amados devemos amar. Como foi esse amor que nós fomos amados? Uma entrega de vida, uma doação de vida. Jesus deu a sua vida por nós. E é o que o texto bíblico está dizendo para nós, e nós devemos dar a vida por nossos irmãos, devemos amá-los, devemos investir, devemos discipular, devemos encorajar, devemos evangelizar, devemos trazer para perto, devemos segurar firme e não soltar. Há um dever nosso de nos doarmos.
O evangelho é partilha. O evangelho é Jesus dizendo: esse é o meu corpo que é dado, esse é o meu sangue da nova aliança. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Na oração do Pai Nosso ele diz: Pai nosso, o pão que é nosso. O evangelho é essa partilha. Ele não é exclusivista, não é meu e pronto. Não, Deus nos amou. Ele deu a vida por nós. E aí é nesse lugar que nós vivemos unidade, que nós vivemos comunhão, que a igreja se reúne, que a igreja adora o Senhor. E eu estou falando aqui da igreja de Cristo, o corpo de Cristo manifesto na terra. E essa igreja que, vista pela unidade, vai alcançando pessoas, vai se doando, vai amando pessoas. E é tão bom, mas é tão desafiador que o inimigo sempre tenta nos fazer manter o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa falta de empatia, o nosso desejo de meu mundo, do meu jeito, eu quero aqui e não me envolvo. Isso não é bíblico. O que é bíblico é Jesus deu a vida por nós. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E aí o autor, convidando-nos, então, a partir dessa ideia do estendendo a mão para os amigos, ele nos convida a analisarmos os nossos relacionamentos intencionais, analisarmos os nossos RIs, a partir da lente deles, não das nossas lentes, não da minha percepção a respeito dos problemas. Você está passando por alguma coisa, mas isso é bobagem, vai passar. Não pelas minhas lentes, mas pela lente da aflição do outro, pela lente do incômodo alheio, pela lente da dor do outro. O dar a vida é desprover-me de mim mesmo para ser capaz de enxergar o outro nas suas debilidades, nas suas fragilidades, nas suas fraquezas, nas suas doenças, por mais simples que sejam, por mais que aos meus olhos pareçam simples demais, mas para o meu irmão tem afetado, tem sido desafiador, para o meu relacionamento intencional, aquela área da vida é super desafiadora. E o convite é nós olharmos para eles, para os relacionamentos intencionais, para os nossos irmãos da igreja também, a partir da lente deles e com um olhar crucificado, com um olhar a partir da cruz, dizendo há esperança, há salvação, há redenção. E que o meu e o seu relacionamento, ou que os nossos RIs, mas que os nossos relacionamentos em gerais sejam extensão desse lugar de nós recebemos a vida de Cristo. Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, devemos amar, devemos investir. Essa ideia do estendendo a mão surge, e agora passando então para a intencionalidade de Jesus, está lá em Lucas 5. Lucas 5, o Lucas está contando a cura de um leproso. E aí, esse leproso chega até Jesus, ele não sugere, ele não pergunta, ele afirma, ele diz: Senhor, se queres, pode curar-me, ou se queres, pode limpar-me. Ele era leproso, sua pele era toda chagada. E ele não disse: Senhor, talvez, será que o Senhor pode? Ele disse: Senhor, se o Senhor quiser de fato, o Senhor pode. Olha a declaração de fé. E aí o verso 13, Lucas 5,13 vai dizer o seguinte: ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: eu quero, seja limpo. E logo a lepra desapareceu. É esse ato de Jesus então que é o convite para nós no dia de hoje. Ele diz: eu quero. Senhor, ele estende as mãos, ele diz: eu quero, seja limpo. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor estendendo as mãos. O que o convite para nós, então hoje, olhando para a intencionalidade de Jesus, olhando para 1 João, é que nós possamos estender as nossas mãos ao nos depararmos com a necessidade de alguém, ao nos depararmos com a doença de alguém, ao nos depararmos com o pecado de alguém, com as mazelas emocionais, espirituais, físicas de alguém. Eu e você sejamos capazes de estender a mão e apresentar a mensagem da salvação, a mensagem do consolo, a mensagem da cura, a mensagem da restauração, a mensagem da reconciliação com o Pai. Esse é o convite para nós. O convite é que nós estejamos atentos às necessidades que nos são apresentadas, às vezes como um pedido, mas que revelam verdades muito mais profundas na perspectiva espiritual. Talvez alguém está dizendo: você pode talvez só orar pelo meu casamento.
E ali há uma necessidade muito mais profunda. Essa semana, agora mesmo, tive a oportunidade de falar com uma pessoa e pelo tom da mensagem que recebi no WhatsApp, percebi, as coisas aqui não estão tão legais. No dia seguinte, já era tarde, quando eu vi a mensagem, liguei para essa pessoa, tentei falar com ela, tentei orar com ela. Enfim, um gesto, é o estender a mão. Quando você percebe, seus ouvidos estão atentos, a voz mais, embargada, a voz mais triste, o olhar mais marejado, talvez um pouco com lágrimas, esteja atento e estenda as suas mãos. O autor aqui termina, antes de nós irmos para a nossa intencionalidade na prática, dizendo: isso nos mostra que estar atento à forma que as pessoas se dirigem a nós é muito importante para aqueles que almejam alcançar seus amigos. Jesus estendeu a mão e Lucas só nos conta que Jesus não negociou, não conversou, não entrevistou, ele só disse: eu quero, seja curado. Ele pediu, o leproso pediu, Jesus atendeu. Que eu e você estejamos prontos para estender as mãos, que nossas mãos estejam prontas para serem estendidas em nome de Jesus. Na nossa parte de intencionalidade na prática, então, o autor vem dizendo, olha, percebendo a intencionalidade de Jesus, nós entendemos que Jesus atende às solicitações, daqueles que o procuram. E ele diz, primeiro, esteja sensível às necessidades daqueles que se aproximam de você. Um simples gesto pode gerar uma amizade profunda. Então, talvez novos relacionamentos podem ser abertos. Se você for prestativo, lembra do sorriso, lembra do servir, lembra do ser simpático. Nós precisamos ter gestos, nós precisamos ter mãos estendidas. Isso pode gerar pontes de evangelização na nossa vida intencional com o Senhor Jesus. 2, uma maneira de cumprimentar pode iniciar uma conversa que irá render frutos para o reino. Busque estar atento. Então, todo o convite para a nossa intencionalidade na prática hoje é: esteja com as suas mãos estendidas, que o seu corpo manifeste esse lugar de eu quero alcançar pessoas. Tanto os teus relacionamentos intencionais, como talvez pessoas que você ainda não tem tanto relacionamento, mas novos relacionamentos intencionais podem ser abertos, como pessoas na igreja, familiares. Estenda as suas mãos. Que Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nossas mãos estão aqui. Usa as nossas mãos, estendemos nossas mãos a Ti para alcançar pessoas, Pai. Aquelas que o Senhor já tem nos dado a graça de caminhar junto, aquelas que talvez vão abrir novos relacionamentos, Pai. Senhor, que nossas mãos estejam estendidas, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja sensível, Pai, à voz do outro, ao olhar do outro, à caminhada do outro, e que de fato Jesus Cristo possa ser manifesto em nós, Pai, através da nossa conduta. A Ti, meu Deus, toda honra, Pai, glória e louvor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.